E hoje nós vamos ter novamente nossa querida companheira Mariana Miranda, que vai nos falar sobre a linguagem de Deus. Vamos acolhê-la com muito carinho. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a Maura e a casa pelo convite de fazer mais uma palestra. É sempre uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui. Então, a palestra de hoje, ela vai ser sobre a linguagem de Deus. E eu vou precisar de um pouquinho de cooperação de vocês para uma parte. Eu já conversei com as meninas da cozinha. Quem não ajudar não tem sobremesa, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa para quando a gente for falar sobre a linguagem de Deus é a questão 9 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente ainda tem aquela imagem de uma pessoa poderosa, mas meio que brava, né? Eu culpo isso aquelas pinturas que vêm da Renascença, aquele pai nervoso. Mas a gente meio que esquece que Deus é um artista, pelo menos no meu ver. E Deus, para mim, é um pintor. E eu falo isso porque eu acordo 5h30 da manhã todo dia para ir trabalhar, e todo dia eu vejo o pôr do sol. E todo pôr do sol é mais lindo que o outro. Eu vejo o nascer do sol, desculpa. E o pôr do sol também. E todo dia eles são diferentes. Como se ele acordasse todo dia, pegasse suas tintas, sua tela, e fizesse uma obra completamente diferente, mas tão linda quanto a de antes, mas completamente diferente da de antes. Mas Deus também é um escultor. E eu vejo isso em todas as montanhas, esculpidas com o esforço do vento, todas tão lindas e todas tão diferentes. Mas Deus também é um músico, e eu vejo isso em todos os sons da natureza. Os pássaros, todos cantam canções diferentes. Insetos, todos têm seu próprio som. O vento, o som da água, que na nascente tem um som, mas quando cai na chuva tem outro. Mas, acima de tudo, para mim, Deus é um poeta. E eu digo isso porque, através de todas as suas invenções e todas as suas obras, Deus cria e descreve um sentimento completamente diferente. O sol me faz me sentir certos jeitos, a chuva me faz me sentir outro jeito, o vento, a paz, o amor. Todas as suas obras têm a sua própria lição e sua própria mensagem. Então, é muito importante a gente pensar em Deus como um artista. E para mim, para eu poder falar da linguagem de Deus, eu tenho que falar da orelha de Van Gogh. Então eu quero um pouquinho de ajuda de vocês, porque eu quero que vocês me descrevem para mim como vocês se sentem vendo essas pinturas que eu vou te mostrar. Obviamente, falar da orelha de Van Gogh, então vou começar com A Noite Estrelada, de Van Gogh. Essa pintura foi feita em 1889. E o que vocês sentem quando vocês olham para essa pintura? E não tem resposta errada, é o que você sente, só você pode me dizer o que você sente. E não precisa ficar com medo. Pensa na sobremesa. Calma. Azul. E o que esse azul faz você sentir? Paz. Tranquilidade. Que mais? Positivo. Meio que nem ela tá falando, né? A serenidade da pintura. O que mais? Essa pintura, o que eu acho muito interessante dela é que eu também sinto tudo isso que vocês estão falando. Paz, serenidade.
E por causa disso é um movimento. Você olhando para o céu, você vê meio que um movimento, né? Mas é um movimento tranquilo, um movimento relaxante. E uma crítica de arte muito melhor do que eu, ela descreveu essa pintura como a última absorção do artista pelo cosmo, de frente para o limite do infinito. Então, quando eu olho para essa pintura, eu meio que imagino a continuação, né? A noite está indo. Só que o que faz essa pintura ser muito mais profunda do que tudo isso é que, quando eu falei para vocês que a gente ia falar da orelha de Van Gogh, nós estamos literalmente falando da orelha de Van Gogh. A vista dessa pintura é a vista da janela do hospício que Van Gogh se colocou logo depois que ele cortou sua própria orelha. E é isso que faz o Van Gogh um dos grandes artistas de todos os tempos. Porque ele era uma pessoa que sofria, uma pessoa doentia. E você não sente isso olhando essa pintura. Você sente paz, você sente serenidade, você sente como se a vida continuasse de um jeito pacífico, de um jeito bonito. E a próxima pintura é o oposto disso. Essa pintura é de Salvador Dalí, de 1931, e é a persistência da memória. O que essa pintura faz você sentir? O tempo? O que está acontecendo com o tempo? Correndo. Mas, ao mesmo tempo, um correndo devagar, não é? Porque demora tanto para as coisas derreter, a sensação que eu tenho é que o tempo passa depressa, mas numa coisa tão lenta e destruidora ao mesmo tempo, meio que a palavra que eu usaria para descrever essa pintura é inevitável. Certo? As cores também, elas me dão uma sensação de sei lá, desconforto, né? Um calor assim insuportável, que até se vai com o derreter desses relógios. Eu me sinto desconfortável olhando essa pintura, como se eu tenho que sair daqui e tenho 1 trilhão de coisas para fazer e eu preciso começar agora. E aí vem uma que também é uma pintura muito bonita. Essa pintura é O Velho Guitarrista Cego, de Pablo Picasso, e foi pintada em 1904. E o que essa pintura faz vocês sentirem? Não precisa ter medo não, gente. A resposta não tem resposta errada. Superação? Superação, mas em que sentido? Superando as dificuldades, né? Tá indo além das dificuldades. Ok, eu consigo ver isso também. Alguém falou perda? Pena? Sim, ele é muito magrinho também, né? Dá para você ver que ele passa por muita dificuldade. Mas o mais importante é o que vocês sentem de todo esse azul que está no fundo. Vocês sentem alegre? Vocês sentem o quê? Nostalgia, um sentimento meio que... Tristeza e nostalgia. E é interessante vocês falarem tristeza e nostalgia, porque essa aqui foi a primeira pintura que Pablo Picasso fez na sua fase azul. E a fase azul dele é muito famosa porque é tudo azul. E o que aconteceu que fez o começo da fase azul de Pablo Picasso? Um dos seus grandes amigos cometeu suicídio e morreu. E Pablo Picasso ficou muito abalado por causa disso. Então a pintura, a fase azul, ela é monocromática. Ela é toda azul, certo? A gente, com exceção da guitarra, que a gente vai falar daqui uns 2 segundinhos. Mas a cor azul, ela traz melancolia. Ela traz sensação de solidão e sensação de reflexão. A cor diferente da guitarra meio que chama a guitarra como ponto, né? E dá um pouquinho de calor nessa coisa tão gelada, né? Nesse gelo que está no fundo. E é como se um velho estivesse sozinho em uma noite, tocando seu violão, e como se apenas o som da guitarra é o jeito dele relaxar, dele descansar.
E muitas pessoas, depois de souberem do suicídio do amigo dele, dizem que isso aqui é um grito de socorro do Picasso, meio que como se falando que a arte, que nesse sentido é a música do guitarrista, mas para o Picasso seria a pintura, é um método de salvar ele, como se uma esperança. E eu te juro que essa aqui vai ser a última pintura depressiva que a gente vai ver. Essa pintura se chama O Grito, de Edvard Munch. Foi pintada em 1893. E o que essa pintura faz vocês sentirem? Loucura. Que mais? Desespero. A melhor palavra para descrever essa pintura, eu acho, é desespero. E Edvard Munch foi perguntado sobre o que essa pintura representava, o que era essa pintura. E ele disse, isso aqui é palavra por palavra o que ele disse, tá? Disse ele: estava caminhando em uma estrada com dois amigos, que dá pra gente ver os dois amigos dele bem aqui. O sol estava se pondo. De repente, o céu virou um sangue vermelho. E eu parei, sentindo-me exausto, e me encostei na cerca. Tinha sangue e línguas de fogo em acima do azul, pretos na montanha e na cidade. E meus amigos continuaram a andar, e eu parado, tremendo com ansiedade. E eu senti um grito infinito passando pela natureza. De novo, é o desespero mesmo. Dá a sensação de que a gente não consegue fazer nada, não é? E esse é o sentimento que essa pintura faz. Mas eu prometi que a primeira pintura ia ser alegre. Então vamos falar de Nefuntares. E ela é uma série de pinturas do Monet. Monet, quando pintava, ele não pintava só um quadro. Ele fazia uma série. E essa aqui são uma série de 250 pinturas que ele fez de 1914 e 1926. E essa aqui foi pintada em 1919. E o que essa pintura faz vocês sentir? Paz? Que massa. Ó, eu já contei só 3 pessoas. Minha pergunta para vocês é: por que a gente não faz isso com Deus? E eu garanto, com exceção de Monet, que fazia 300 mil pinturas de uma vez, né? Você tem limitado o número de obras que um artista tem. Mas quando a gente pensa em Deus, existe tanta obra que a gente pode parar, olhar, analisar e tentar entender a linguagem que Deus está tentando falar. E o motivo dessa palestra meio que veio como inspiração a palestra a última palestra que eu fiz, que eu falei da árvore. E eu recebi tantos elogios, principalmente da minha mãe, né, porque é fã número 1. E eu falei, então eu vou começar com a árvore. E a última vez eu falei isso para vocês, né? A árvore, não só ela cresce para cima, que nem essa está fazendo, mas a árvore também cresce para baixo, com as suas raízes, procurando a água e os nutrientes que precisam. Só que a árvore, ela não pode sair do lugar. Ela não tem pernas para andar, ela não tem asas para voar, ela fica ali presa. E mesmo assim, ela procura o que é necessário para o seu benefício. E a gente, que move, anda, e mesmo assim a gente fica nas mesmas situações prejudiciais. Por que não crescemos como a árvore? Procurando somente o que nos auxilia, mesmo se a gente fica preso aqui naquele lugar. E são os vários jeitos que a gente pode crescer, mesmo em situações não proveitosas. Sendo crescer moralmente, sendo crescer emocionalmente. Então, por que a gente não faz? Procura o sol e procura a água e o nutriente necessário. E tem mais. Tem as lindas estrelas que vêm à noite. Eu sou muito fã de astronomia e do cosmos, né? E vocês vão perceber isso com a palestra. Mas anos-luz é como a distância dos corpos celestes são medidas por cientistas. Porque depois de falar trilhões e trilhões e trilhões de quilômetros, fica difícil você entender a distância entre uma coisa e uma outra.
Então, o que os cientistas fazem? Eles sabem que 1 segundo a luz viaja 100 milhões de metros. Então, se a gente utilizar a nossa convenção de 1 ano terrestre, os 364 ou 5 dias, a gente sabe que a luz viaja 9,5 trilhões de quilômetros, a gente pode medir a distância em anos-luz. Então, em 1 ano que demora para a luz viajar, viajou sei lá quantos quilômetros, né? Só que o que acontece é que, às vezes, a luz ainda está viajando, mas o corpo celeste que emitiu aquela luz não está mais lá. Ele já morreu, né? Já teve a sua grande explosão e não faz mais a luz. Mas porque está tão longe, a gente ainda recebe essa luz aqui. E isso, para mim, é uma grande lição. Porque o passado ele tem um grande efeito sobre nós, né? E o nosso passado e o passado dos outros, eles afetam a nossa vida e afetam o nosso agora. O nosso dia a dia e principalmente a nossa noite à noite nesse caso. E por isso que devemos pensar e muito mesmo sobre o que fazemos e como agimos. Porque a nossa luz, quando transmitida, ela pode ser recebida por alguém anos e anos depois que a gente morrer. E minha pergunta para você é, agora, o que o seu céu estaria mostrando para aqueles que ficam? E continuando com o cosmos, eu gosto muito da Lua. Eu tenho uma grande fascinação por ela, porque eu sinto que eu posso aprender muito com a Lua. A Lua não tem sua luz própria. A Lua reflete a luz do Sol. E ela, quando ela bate na sua superfície. E eu sinto que assim somos todos nós. Podemos não ter a luz de Jesus, ou até mesmo a luz um pouquinho mais fraca de pessoas maravilhosas que passaram aqui na Terra. Afinal, como a luz tem todas as suas cicatrizes de acordo com aquilo que ela atraiu, nós também temos as nossas cicatrizes com aquilo que a gente atrai. Mas isso não importa, porque quando refletimos a luz de algo maior, podemos ser algo maior. Eu quero que vocês pensem sobre a idade da descoberta de todos os navegantes que navegaram os 7 mares, tentando procurar alguma coisa nova, e como eles estariam sem a luz da lua. E assim somos nós, refletindo a luz maior de Deus e Jesus, e tentando mostrar o caminho, não só para a gente, mas para aqueles que olham em nós para clarear as noites escuras. Porque, obviamente, todos aqueles que estão na escuridão desejariam ter um sol lindo, maravilhoso, para iluminar todos os 4 cantos da escuridão. Mas, às vezes, a luz fraquinha de uma lua que está na gente pode também ajudar muito, não só a nós mesmos, como os outros. Então, vamos começar a refletir essa luz. Refletir essa luz que a gente aprende tanto aqui. E a Lua, ela também tem um grande poder sobre as nossas marés. E eu acho lindo, 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 lindo pensar que o bailar entre 2 corpos em movimentos puxa e empurra algo, nesse caso o mar. E é lindo pensar em as nossas caminhadas pela praia e a gente deixa uma marca, a nossa pegada em tudo aquilo que deixamos. Mas eu sempre penso nas minhas pegadas e aonde eu as deixo. Afinal, é preciso um balé cósmico, um dançar entre vários corpos celestes para apagar os meus erros. Então, devo eu mesmo pisar ali? E vocês podem ter a certeza que eu piso com a força da certeza para as coisas certas e as coisas boas. Porque, mesmo que um dia a Terra vai dançar lindamente com a Lua para apagar a minha pegada, mas eu sei que naquele momento eu dancei junto com esses corpos celestes para deixar ali a minha marca.
E por um momento aquela marca meio que assinou a minha obra. Como todos os pintores que a gente viu assinaram a sua obra, estou ali, deixando a minha assinatura. E até o momento que uma onda vir e apagar aquilo, a minha obra vai estar ali para todo mundo ver. E falando em oceano, é muito fácil a gente temer a onda. Afinal, ela leva e ela destrói. Mas a onda é uma mudança que traz coisas novas. Afinal, às vezes é necessária uma força bem externa para trazer a mudança. Lavar a alma, apagar os erros. Momentos técnicos. E apagar os nossos erros. Mas temos que entender que o temer da onda, ele é lógico. Mas é somente uma onda. E eu sei que essa onda da mudança vier, eu seguro no que eu puder e eu deixo a onda levar o que não presta, o que eu não preciso. Mas com os meus pés firmes no oceano, eu me seguro e vejo um novo começo, uma nova chance até a próxima onda vier. E assim eu me seguro. Ou eu tento me segurar, porque todo mundo já levou um caldo do oceano e também um caldo da vida. E isso faz parte. Mas depois de um tempo, como uma criança que vai pela praia pela primeira vez, a gente aprende a amar o mar, a amar as ondas e até a amar os caldos que a vida vai nos dar ainda. E quando a gente fala de movimento, a gente também pode falar do movimento dos planetas. Porque ele, na minha opinião, se torna muito mais revelador sobre as lições que Deus nos dá. E o movimento da Terra rodando em si própria, que nem aqui está fazendo, é o que nos traz o dia e a noite. E isso é uma lição muito valiosa. Afinal, é necessário um movimento lento de 24 horas para um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer o certo. E assim nascem os dias e as noites. Então, precisamos entender que a Terra roda sobre si mesma, sem enjoar, todo dia, a cada segundo, nesse movimento, para nos dar um novo dia, uma nova chance. E acredito isso ser uma bondade divina. Olha, você errou, mas aqui está uma nova chance de um novo dia para você aprender. E se você não aprender amanhã, a Terra vai continuar nesse movimento até você aprender. E não é só nesse movimento da Terra em si mesmo que movimenta os corpos celestes. O movimento da Terra, do mesmo jeito que a Terra baila com a Lua e a Terra baila com ela mesma, a Terra baila com o Sol. E esse bailar nos dá as nossas estações, porque afinal somos todas crianças de verão, sentindo o sol e os sonhos que só o verão pode trazer. Porque afinal é no verão que a gente sonha, que nós fazemos, que nós planejamos, que nós descansamos. Tenho a sensação que tudo acontece no verão, e isso é culpa dos dias que dura mais tempo. E isso dá uma sensação enorme do prazer da vida, do sol batendo, do descansar, da família, do junto. O verão é nosso pico, o alto da nossa vida. E é através da felicidade e o prazer de viver que vivemos no verão. Mas somos também crianças de outono, crianças de mudança, de mudar as nossas folhas verdes do verão, preparando para os dias que virão. Mudar o nosso ser para adaptar, mas ainda com lindas cores, uma beleza própria que somente o ar da mudança pode nos dar. Adaptar é nosso verbo e lidar é o nosso futuro, porque vem o inverno. E são como as crianças do inverno que aprendemos. O frio, a neve, as dificuldades.
O inverno é tempo de sobreviver. E sobrevivemos. Sobrevivemos às mudanças, sobrevivemos à distância, o vento uivante que assusta, que bate nas paredes da casa, bate nos nossos ossos, bate até os nossos dentes. É medo e a saudade de tempos melhores. Crianças do verão parecem ser tão longe das crianças do inverno. E vem a primavera. E parece que todos aqueles meses de frio foram um sonho distante. As cores voltam, o calor volta, mesmo que devagar, que nem a gente está vendo agora. E tudo começa de novo. As árvores com suas flores, suas folhas e seus frutos aparecem. Uma nova chance, um novo começo. E Deus nos mostra que nunca somos somente crianças de verão. Dias frios virão, mas não somos somente invernos. Somos todos e somos nada. Somos ciclos e somos mudar. Crescemos um pouco em cada estação de um jeito diferente e aprendemos a ser. Aprendemos a ter e aprendemos a perder, adaptando sempre. E o crescimento é uma lição que Deus nos deu maravilhosa. Sim, as estações ajudam, mas nascemos bebês e crescemos por um motivo. A folha branca no começo da nossa vida. Podemos até dizer que é uma bondade divina novamente. Não se pode ensinar cachorros velhos novos truques, mas podemos ensinar aos novos velhos cachorros novos truques. E assim crescemos. De pequenos a grande, nosso corpo chega ao seu limite. Mas uns grandes, outros pequenos. Mas o nosso crescimento moral não tem limite. O mesmo jeito que temos que ir para uma academia e trabalhar todos os nossos músculos num trabalho árduo e cansativo, o virar de páginas, ir para as aulas, trabalha os nossos músculos da moralidade e nos torna as pessoas mais fortes, melhores, pessoas justas. Mas a gente tem que mudar. Temos que crescer e temos que exercitar. Como diz um grande filósofo baiano, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Por isso que sempre achei que precisamos ler tudo, descobrir tudo, formar opinião sobre tudo. Somente assim a gente pode saber o que é bom, o que é ruim e formar a nossa própria opinião. E crescendo a gente descobre que o que era bom há uns 10 anos atrás pode até não ser mais bom agora, mas isso é bom, isso é crescer, é mudar, é adaptar, é viver. E falando em adaptar, a tabela periódica é pesadelo de muitos, dá para ver, mas é um mapa de descoberta para outros. Ela parece ser muito complicada. Não só parece, pode ser complicada, mas quando a gente aprende que os elementos são somente feitos de elétrons, nêutrons e prótons, a gente vê que as coisas podem ser um pouquinho mais fácil. Quando a gente olha na tabela periódica de 1 para 2, indo para o lado lateral, a gente descobre que a mudança de um elemento para outro é só adicionar um próton, um elétron. Às vezes nem adiciona nêutrons, às vezes adiciona uns 2 nêutrons ou não. Mas é uma mudança tão sutil, uma mudança tão pequena, que faz uma mudança tão grande. É essa mudança de que faz um oxigênio que a gente respira virar o flúor que a gente escova os dentes. E para ficar até mais fácil, é a distância de que faz o ouro virar mercúrio. Tão diferentes. Tudo bem que eu estou fazendo mais simples. É um pouquinho mais que mas é 1. E nós? Nós somos feitos de elementos. E se a gente mudasse uma pequena coisinha em nós? Se tirássemos uma coisinha ruim
podemos também deixar de ser mercúrio e virar ouro. Pequenas mudanças, tirando coisas ruins, adicionando coisas boas. Então, eu nem te falo que a gente pode virar. Vir no centro mais vezes, ler novos livros, sei lá, abrir a porta para alguém na rua. Tudo isso modifica a gente de um jeito tão grande que a gente nem percebe o quão insignificante esse mudar da nossa rotina pode ser. E continuando falando de elementos, a gente tem elementos que são mágicos. O carbono é a base da nossa vida. 20% do nosso corpo é carbono. Mas o carbono é uma lição de Deus porque ele é um alótropo. Alótropo, palavras difíceis, são elementos da tabela periódica que podem originar duas ou mais substâncias simples, mas diferentes. Por exemplo, os alótropos do carbono são o diamante e o grafite. Os dois são carbonos em uma estrutura diferente que dá qualidades completamente diferentes. E eu falo, em um mundo de diamante, seja um grafite. A beleza do diamante, ela pode até distrair da sua força. É muito difícil quebrar um diamante. Na verdade, o diamante até agora é o elemento natural, de ocorrência natural, mais duro que existe. Somente um diamante pode quebrar um diamante. Mas usamos o diamante como status, como beleza, como enfeite. Agora, o grafite, esse é útil. O grafite escreve cartas de amor, o grafite escreve cartas de um olá, o grafite desenha o futuro, o passado. O grafite escreve seus pensamentos, apaga os seus erros. O grafite até marca a mão de quem o usa. Ele cria, ele faz, ele começa, ele termina. Ele é útil, ele muda e ele conduz. Seja um grafite e não se preocupe com o brilho do diamante, pois eu prefiro ser o resto de um lápis que foi muito utilizado pela mão de quem cria do que um diamante que fica num estante, brilhando, mas sem utilidade nenhuma. E falando em comunicação, a dor é uma grande comunicação. Quando a gente enfia a mão no fogo, a dor é instantânea. A gente puxa a mão do fogo rapidamente e a gente ainda sente um pouquinho de dor depois que a gente tira. Mas essa rápida comunicação das nossas células receptoras no dedo até nossos neurônios no cérebro é como que se avisa: hey, estamos em dor, faça algo. E é rápida essa comunicação. O impulso de dor passa célula por célula e a gente nem percebe. E assim sabemos que está doendo e a gente tira a mão do fogo e não enfia mais a mão no fogo porque a gente aprendeu a lição. E assim deveria de ser a vida. A dor, ela é o grande outdoor que diga: hey, faça algo. Infelizmente, às vezes não fazemos algo e ficamos ali. É o famoso cachorro sentado no prego, ivando de dor, mas não levanta. A dor é ruim? É horrível às vezes. Mas a dor, ela exige ação para a gente sair desse desconforto. O Espiritismo nos ensina que a dor é um meio muito poderoso do nosso aprendizado. A dor é como se um freio que nos fala: para, analisa, olha o que está de errado e modifica. Se nós não sentíssemos dor, não mudaríamos os nossos hábitos, não modificaríamos as nossas condutas, não mudaríamos nossos pensamentos e intenções. Talvez pode até ser culpa do nosso nível de evolução, que ainda dependemos tanto da dor para modificar e mudar. Mas nesse momento, a dor é a maior escola para a nossa evolução. E isso me lembra um poema, um cordel, novamente, do Braulio Bessa. Eu gosto muito de falar poemas dele quando estou dando palestra. E o Braulio Bessa nos diz: acredite no poder
da palavra desistir. Tira o D, coloque o R, que você vai resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Seguir sua caminhada, que é sua e de mais ninguém. Que a dor até que se divide, mas não se transfere para alguém. Que a existência do mal justifica a do bem. Tem dor que dói, depois passa. Tem dor que nem sei mais se dói. Tem dor que adormece a gente, fica dormente e destrói. Mas se é dor, há de passar. Basta o cabra reparar, para cada dor há um herói. Imagine que no mundo existe um milhão de dores. Tem na mesma quantidade 1 milhão de protetores. E se a conta for errada? Se para cada espinho na estrada a gente encontrar 10 flores? Afinal, a vida é uma mãe severa, que bate para lhe ensinar, que quanto mais você cai, mais aprende a levantar, que o fardo nunca é maior do que se pode levar. E a gente leva, carrega o peso do sofrimento, mas a justiça divina nunca erra o julgamento. Eu não quero ser clichê, mas eu garanto a você, e falo com o coração, que existe uma dor que não existe uma dor que transforma em perdedor quem nasceu para ser campeão. Gosto muito do Braulio Bessa, né? Mas continuando com as nossas lições divinas e saindo da dor, vamos falar um pouquinho sobre o oceano. A gente sabe muito mais do nosso universo do que nós sabemos dos oceanos. As grandes profundezas do oceano é um mistério que muitos cientistas ainda sonham em descobrir. Alguns animais misteriosos, possibilidades de adaptação para um escuro e seducedor ainda imagináveis. E assim, Deus fez os oceanos e a nós. Somos e conhecemos apenas a superfície. Isaac Newton descreveu uma vez muito bem, talvez a vida, a nós, o conhecimento, tudo. Disse ele, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é o oceano. Conheça-te a ti mesmo, explicado pelo meu pai semana passada, é justamente isso. Deixar essa gota e mergulhar no que não sabemos, no que nós somos. E é assustador, com certeza. Algumas pessoas têm medo de conhecer outras. Imagina descobrir quem nós somos realmente. O que fazer quando a gente conhece uma nova pessoa e fica decepcionada? Mas o que fazer quando essa decepção é com nós mesmos? Assustada com os monstros que vivem na profundeza de nós mesmos. Mas a resposta é simples. A gente muda. Mas como mudar o que não sabemos? Já disse uma vez aqui em uma outra palestra, e eu vou repetir isso sempre. Sócrates foi muito sábio quando ele disse: conheça-te a ti mesmo e conhecerá todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não acha primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Não somos todos maus, não somos todos invernos, mas precisamos saber para modificar, adaptar, mudar e melhorar. Melhorar sempre. Já que a gente falou de química, eu também tenho que falar de física. E no mundo da física, quando resolvendo um problema, é sempre necessário fazer um diagrama de corpo livre, que é isso. Onde a gente isola o objeto que a gente está querendo falar e a gente analisa todas as forças que estão agindo nesse corpo. E aqui, Mariana, eu tenho uma pergunta para você. Por que é mais difícil subir do que descer? E a física explica. Quando subimos, a gente tem a força da gravidade, esse W, que é o nosso peso, agindo contra a gente. Estamos tentando subir e a gravidade está puxando a gente para baixo. Quando a gente desce, a gente está descendo, indo junto com a força da gravidade. Por isso que para descer todo santo ajuda. O santo maior que ajuda é o santo da gravidade. Mas não adianta.
essa gravidade que puxa a gente para baixo pesa mesmo. Pesa mesmo. Então, o mesmo jeito que é difícil subir uma escada, é difícil subir a nossa evolução. Subir não é fácil. Exige esforço, exige trabalho, exige mudança. E o maior consolo que Deus nos deu é que todos nós vamos subir. Uns com as moralidades fit, sobe a escada assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Enquanto muitos de nós, incluindo eu, tem que dar uma parada em cada 3 degraus para respirar de novo, e tentar de novo, e parar um pouquinho, porque fica difícil. É difícil e cansa muito. Mas quando a gente chega lá em cima, a vista é tão linda que vale a pena. Vale o esforço. E para subir tem que ter mente boa, viu? Do mesmo jeito que a gente vai para academia e exercita as pernas para subir a escada, a gente precisa exercitar a nossa moralidade, o nosso espírito para conseguir subir a escada da evolução. Então vamos exercitar o que está dentro de nós e ir melhorando o fôlego para subir. Porque do mesmo jeito que a gravidade nos puxa para baixo, aqui para subir a escada tem tantos pensamentos negativos, tantas ações negativas que a gente faz, e até companhias que a gente mantém que preferem que a gente fica no térreo do que a gente vai lá para o penthouse. E essas são apenas só algumas lições que eu consegui juntar. E tem tantas outras, porque Deus criou tudo. Deus criou tanta coisa que dá para a gente parar e analisar. Mas agora que vocês aprenderam a olhar uma pintura e tentar entender o que o artista está falando, vai lá fora. Dá uma olhada em tudo que Deus criou e tenta parar para pensar o que ele está tentando te dizer. Porque, pergunta 19 do Livro dos Espíritos, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os Espíritos não respondem. A ciência foi lhe dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E Allan Kardec, o cientista que ele adicionou: quanto mais consegue o homem penetrar esses mistérios, tanta maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete de ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou por erro. São tantas outras decepções para o seu orgulho. Então, quando eu penso em Deus e suas obras, eu vejo que Deus criou tudo, porque Deus está em tudo. Você vê, Deus criou uma força entre a lua e os nossos mares para que as ondas possam beijar as praias. Ondas que beijam as suas pegadas como se dizendo: você pode até fazer sua marca, mas o universo continua. Ele está no crescer de uma árvore, desafiando a gravidade, subindo e subindo, como se assim pudesse ficar mais perto dele. Ele está no cair das folhas, quando os dedos gelados do Senhor Inverno começam a apertar, como que se dizendo: a vida tem altos e baixos. A vida tem dor e sofrimento, mas a vida tem beleza em tudo. Para, observa e aprenda. Deus está no fogo quente que destrói, no calor quente que aquece e constrói. Ele está na raiz que marca o endereço certo de uma árvore. Ele está nas asas de um passarinho que o leva para longe, como se dizendo: vá, meu filho, veja o mundo, mas saiba que criei os homens com asas e raízes. Ele está no abraço de amigos, beijos de amantes, choros de uma criança e um amor de uma mãe, porque Deus é amor. Deus está no terminar de cada dia e o começo de cada momento. Deus é aquele momento silencioso entre cada batimento cardíaco. Deus é o ar que respiro, o piscar de cada momento, o engatinhar lento de cada segundo, mas o correr dos anos. Deus está nas chances perdidas e nas chances agarradas.
Então proponho novamente a você ir e procurar Deus. E te garanto que em cada esquina que você vai procurar, você não vai achá-lo. Porque Deus está dentro de você. Meio que assinando a obra que foi te criar, Deus está lá fora também, em cada ato de amor. Então vamos abrir os nossos olhos, respirar profundamente e encontrar Deus. Ele estará nos olhos de quem você sorri na rua, na mão estendida, na gargalhada de uma alma que Ele criou, na lágrima de quem vai e na lágrima de quem fica. Deus está em tudo. Ele até está no nada. Ele está na nossa grandeza e na nossa compreensão que somos insignificantes. E só para terminar, eu já terminei uma palestra com essa foto, mas eu acho tão difícil de falar de Deus e sua criação e não falar dessa foto. Para quem não sabe, essa foto foi tirada no dia 14 de fevereiro de 1990, pela sonda Voyager 1. E ela foi tirada numa distância de 6 bilhões de quilômetros, ou 40,5 anos-luz da Terra, como parte de uma série de imagens do Sistema Solar, que foi denominada Retratos de Família. O Voyager 1, ele tinha terminado a sua missão principal e estava deixando o nosso Sistema Solar. E ele recebeu comandos da NASA para virar as suas câmeras e tirar uma última fotografia da Terra, em meio à vastidão espacial, a pedido do astrônomo e escritor Carl Sagan. Isso aqui são todos raios do Sol, mesmo longe ainda tinha raios de Sol, e não sei se dá para vocês verem, mas a Terra está bem aqui, esse pontinho insignificante azul. E Carl Sagan escreveu sobre esse ponto azul, e eu vou terminar a palestra com isso. E Carl Sagan diz: olhem de novo este ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre o quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e do nosso sofrimento. Milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes. Cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor das civilizações, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie viveu ali, em um grão de pó, suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por qualquer daqueles generais imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Qual frequente os seus desentendimentos, qual ávidos de matar uns aos outros, quão veemente os seus ódios. As nossas posturas e as nossas suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiados por esse pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solidário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de qualquer outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para que a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto.
Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração de tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservar e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Muito obrigada a todos e agradeço mais uma vez a casa por essa oportunidade.